Fala pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Corte dos Livros Podcast. Antes de começar, você vai se inscrever no canal e curtir isso aqui que você assiste e não se inscreve. E antes disso, daí eu vou começar. Mas brincadeiras à parte, hoje tem uma convidada aqui muito especial. Muito especial. Ela participou de todos os episódios do Corte dos Livros até hoje. Todos. Me ajudando na comunicação, no texto, na thumb, em tudo. E é a Amanda. Hoje vocês vão conhecer a Amanda. E eu falo que tem profissionais do marketing e tem a Amanda. É uma outra categoria. E hoje vocês vão conhecer ela. Amanda, finalmente, hein? Que bom que você tá aqui. Deu certo. Deu certo. Obrigado pelo seu tempo aqui. Vamos conversar um pouquinho da sua jornada. Eu quero que o pessoal te conheça. Boa. Não, um prazer estar aqui. Finalmente a gente conseguiu. Finalmente. E é muito bom participar desse processo aqui do podcast e agora tá aqui, né? Quero ver, sabe que a parte boa? Você vai ter que escrever sua thumb sozinha. Eu vou ter que pensar qual que vai ser o tema. Vai ter que escrever sozinha. Mas brincadeiras à parte, vamos começar. Amanda, se apresente para quem não te conhece, conta um pouquinho quem que é a Amanda. Vamos lá. Amanda é uma pessoa curiosa, profissional de marketing, isso já explica bastante. Eu tive aí minha jornada inteira, desde muito cedo, né, na carreira, sempre na área de marketing e comunicação. E nos últimos anos, venho empreendendo, esse último ano 100% do tempo, que foi um dos desafios aí do ano. E é isso, assim, curiosa, faladeira, né, super ativa, muito ativa. Meu marido que o diga, né? Que puxa ele pra todo lado. Coitado, tá aqui assistindo, gente. Tá aqui na gravação. O Rafa tá aqui. E é isso, eu acho. Boa, muito bom. Muito resumidamente. Não, né? Mas é bem isso mesmo. Conta um pouquinho agora da sua jornada profissional, um pouquinho da sua trajetória pro pessoal se identificar e ver toda essa carreira que você já construiu no corporativo e esse ano finalzinho do ano passado, comecinho desse ano, virou a chave. A gente vai falar um pouquinho da sua jornada empreendedora, mas conta um pouquinho da sua jornada profissional antes. Legal. Bom, para todo mundo entender o começo, né, e contextualizar um pouquinho, eu comecei a trabalhar com 16 anos, oficialmente, na empresa, e muito cedo, né, comparado a várias pessoas. Justamente porque eu vim de uma família super humilde, assim. A história da minha família é o homem nordestino que vem para São Paulo buscar vida melhor, né? Isso era muito comum nos anos 90. E meu pai fez isso, ele veio para cá com a esposa e 4 filhos, né? Na verdade, ele veio sozinho, depois de um ano minha mãe veio com os 4 filhos. Eu sou a mais nova, aliás, eu sou gêmea, né? Nós somos os mais novos, de 4 irmãos. E dado todo esse contexto, assim, de muito humilde, mas muito batalhadores, eu sempre tive esse incentivo para trabalhar. Tá. E sempre fui muito ativa também. Então, eu comecei a fazer um programa de aprendiz. Esse programa treinava a gente, né? Um instituto muito conhecido, muito tradicional, em Sumaré, que é a cidade onde eu cresci. E eu fiz esse programa durante um tempo, entrei para Vilares, na época. E é engraçado que eu não queria ir para Vilares. Meu sonho era trabalhar na 3M quando eu era aprendiz. Mas eles que direcionavam os aprendizes, fiz a entrevista na Vilares, já passei na primeira. E aí entrei lá e graças a Deus entrei lá. Foi uma super empresa, assim. A minha jornada começou lá aos 16. Eu fui aprendiz 2 anos, depois virei estagiária 2 anos. E depois fui analista por quase 2 anos também. E lá na Vilares eu tive a chance, inclusive, de trabalhar fora do Brasil, na sede do grupo, né, na Áustria. E foi uma experiência, assim, incrível, super enriquecedora e que me trouxe muita maturidade, mesmo eu sendo muito nova, porque eu tinha 20 anos. Sozinha, né? Sozinha. Louca. Entra no avião, mal fala inglês, se vira, entendeu? Aprendeu algumas palavras em alemão e é isso. Foi basicamente isso. Tá. E aí, quando eu saí da Vilares, eu entrei numa empresa do agro. Era uma empresa francesa quando eu entrei, aí depois foi comprada por um grupo americano. E nessa empresa, eu, assim, me redescobri também. Me apaixonei pelo agro. Me apaixonei, né, pelas histórias que o agro tem, que o agro carrega. Também nos traz muita maturidade e nos ensina a valorizar o que é o Brasil, né, que é um país muito forte nesse segmento. Lá foi onde eu tive, inclusive, meu primeiro cargo de gestão.
aos 24, 23, 24. E eu fiquei lá por 4 anos e meio, mais ou menos. E aí, no meio da pandemia, tive a oportunidade de mudar para um novo segmento. Tá. E eu fui, né? A louca que gosta de desafio. Eu vou conhecer outro mercado, vou fazer networking, vou conhecer mais gente, vou me desenvolver, enfim, entender como funciona. Eu já tinha uma experiência forte no B2B, porque a Villares, né, é muito B2B. Já tinha uma experiência no B2F, que a gente chama, porque eu atendia produtores, né? Tá. E aí era um mercado que, assim, é meio B2B, mas também tem a questão do consumidor, né? Então tinha os dois lados ali. E eu falei, agora eu preciso entender o B2Czão mesmo, como que funciona. E aí fui para uma empresa de tecnologia. E essa empresa é uma empresa brasileira, mas tem atuação no exterior também. Fui, inclusive, uma das cabeças aí do projeto de internacionalização. Trabalhei muito forte para o projeto dos Estados Unidos, né? Para vender nos Estados Unidos. Tá. E nesse processo todo, assim, eu sempre quis empreender. Mas eu não tinha tempo para empreender, né? Porque o CLT te consome, né? Você vai entrando no ritmo, e aí você vai crescendo, e aí você vai refazendo planos e tal. Tá. E aí, quando eu tava ainda na ADM, eu comecei a dar mentorias. Boa. Foi no comecinho da pandemia. Eu tô aqui, não pode sair, não pode fazer nada, vou começar a dar mentorias. Aí surgiu a oportunidade de eu ter uma livraria online. Olha, eu tive... Você escondeu isso aí, eu não sabia. Eu não sabia da jura livraria. que eu não tinha falado? Eu tive uma livraria, ela se chamava Crentorama. Tá. Inclusive, até hoje ela existe, só que Tá. continuou com o meu, então, sócio. Tá bom. E ele toca. Tá. Eu saí. Mas aí eu investi nessa livraria, a gente vendia só online. Tá bom. E depois da livraria que eu saí, eu falei, cara, eu preciso continuar fazendo grana de outro jeito. Gostei do negócio, assim, de ter algo paralelo. E aí eu comecei a dar consultorias. Tá. E aí as consultorias eram para pequenos e médios empreendedores. Na pandemia teve um boom de empreendedor. Sim. E fazendo tudo isso em paralelo ao CLT. Porque até o ano passado eu estava no CLT, né? Tá. E foi, assim, um período de bastante aprendizado. De vários negócios, né? De entender essa mente empreendedora, os receios do empreendedor, enfim. E aí esse ano, como eu saí da empresa o ano passado, eu falei, agora eu vou focar 100% em empreender. Tá. Então, agora eu vou estruturar o meu negócio. Tá. E aí foi quando surgiu a do Ponto Zero, que é a consultoria, e a comunidade de marqueteiros, que a gente vai falar aí mais pra frente. Tá. Você falou uma coisa antes que eu guardei aqui. Você falou, sempre quis empreender. Por quê? Porque eu penso assim, eu sou uma pessoa que planeja a vida. Tá. Automaticamente, gente, é uma pessoa que se frustra com frequência. Porque eu planejo muito, né? E nem sempre sai como a gente planeja. A maioria das vezes não sai como a gente planeja. E aí, eu tinha um plano assim, até tal idade eu ia casar, até tal idade eu ia ter filho, até tal idade isso aqui. Até os 35 eu ia trabalhar no CLT, ia ser diretora de marketing, e com 35 eu ia viver de empreender só. Tá bom. Nesse meu plano macro, tá. né? E aí, o que aconteceu? Eu saí com 29 do meio corporativo. Antecipou um pouquinho o plano. Antecipei 6 anos o plano, entendeu? É. Mas assim, eu sempre pensei nisso, porque eu quero ter tempo para os meus filhos, eu quero, né, morar no meio do mato, eu quero essas coisas assim. E aí acabou que tudo mudou. Não moro no meio do mato, casei muito depois do que eu imaginei, ainda não tenho filhos. E o que deu certo é o empreender. O empreender tá dando certo. Foi empreender. Na linha do tempo, Na linha do tempo, eu sigo empreendendo. Tá. Em teoria, seria em paralelo ao CLT, mas... Tá bom. Tá dando bom. Tá bom. Beleza. Antes de falar do Ponto Zero e do Clube dos Marqueteiros, inclusive você tá com a camisa aí, animal. Gente, é uma marqueteira por loucura. Muito bom. Então, vamos entrar no Marqueteiros. Por que você criou o Clube dos Marqueteiros? Na verdade, assim, de início, ele não seria um clube. Inclusive, ele não foi lançado ainda, vai ser lançado em janeiro. Tá. Mas eu criei a comunidade... Eu tô seguindo lá já. Tem que seguir mesmo. A gente vai deixar o Todo mundo aqui. Siga aí, @Clube dos Marqueteiros. A gente vai deixar aqui na descrição. Muito em breve vai vir muita coisa legal. Tá. Mas o que aconteceu, né? Eu tinha muito a vertente corporativa e de dar suporte, dar consultoria para pequenas e médias empresas. Tá.
Só que tinha um gap. Ninguém acha profissional bom, qualificado, que tem uma visão ampla, 360, né? E como eu produzo muito conteúdo no LinkedIn, sempre tinha alguém me perguntando, Amanda, você conhece alguém? Amanda, quem que você indica pra vaga tal? Amanda, né, tô procurando e tal. E eu falei, cara, por que eu tô ajudando só as empresas e não tô ajudando as pessoas que querem atuar nessa área? Uhum. É muito difícil pro empreendedor e até pras empresas encontrarem pessoas que têm uma visão 360, que conseguem olhar pro marketing de forma mais ampla. Uhum. E foi nesse gap que eu Você foquei. entrou. Exato, Tá. entrei. Então, a comunidade nasceu em julho desse ano. A gente completou 6 meses agora. E o objetivo da comunidade, assim, o lema da comunidade é: todo excelente especialista é um bom generalista. Você precisa entender do todo para você contribuir melhor, para você ter visibilidade, para você fortalecer sua marca pessoal, para você, enfim, desenvolver um projeto. Porque você consegue entender, né, um exercício de empatia também, quando você entende do todo. Qual que é a dificuldade da outra área, o que acontece, ou do outro mercado, enfim. E aí, com a comunidade, eu trabalho exatamente isso. Então, eu juntei um grupo de pessoas interessadas em se desenvolver em marketing, para que elas conhecessem diversos mercados a partir do olhar de executivos que atuam. Entendeu? Muito bom. Por quê? Se você vai para um ambiente acadêmico, tem muita gente no ambiente acadêmico. Tá num processo, tem bastante gente que tá no mercado, mas muita gente que não vive o mercado. Ele viveu a academia a vida inteira, muitas vezes. Eu mesma, na faculdade, tive professores que trabalharam numa agência em algum momento da vida, mas sempre deram aula. E no mundo dinâmico de negócio que a gente vive hoje, não tem mais espaço para isso. Você tem que estar antenado, você precisa conhecer, você precisa, né? É aquela velha máxima, né? Infelizmente, a faculdade às vezes não prepara a gente adequadamente para o mercado de trabalho. Não é para menos que tem tantas instituições de ensino paralelas que estão crescendo e se desenvolvendo, né? E as tradicionais estão se remodelando para conseguir sobreviver. Total. Então, a comunidade surgiu pensando nisso. Cara, eu vou trazer gente, mas de forma leve, num processo legal, para que as pessoas sintam à vontade para aprender, para trocar, construir networking e, nesse meio tempo, né, criar conexões, se desenvolver. E aí, eu já tive, assim, nesses 6 meses, pessoas de diversos mercados. Veio já a Dani de Carmed contar sobre o sucesso que é Carmed para CIMED. Ninguém aguenta mais Carmed, né, gente? Mas eles são um sucesso. A Dani, um beijo pra Dani, ela é excelente. É uma super profissional, uma super carreira. A gente teve a Marília da Avon, a gente já teve gente de franquias, o fundador da franquia Splash, a gente já teve a diretora do BCG Boston, que é uma brasileira. Legal. Que é arrasa, Ana, beijo pra Ana também. Teve o Senna, o pessoal que cuida da marca Senna, que é maravilhoso, a gente tá vendo aí Senna e o trabalho que eles vêm fazendo. Teve Samsung, teve Ipsos, que é um instituto de pesquisa, teve de tudo um pouco. Por quê? A intenção é justamente essa. Eu quero que você conheça de tudo, até pra você se identificar. Tem gente que tá no marketing e não sabe nem por que caiu aqui, entendeu? E é meio que vida real, né? Vida exatamente. Real. Tipo, você tá na faculdade lá, beleza, estudando, se desenvolvendo, mas quando vem uma pessoa de mercado contar como o mercado funciona... É diferente. É totalmente diferente. Não, né? E tem a empresa média, tem a empresa pequena, tem a empresa grande, tem o instituto de pesquisa, tem a área de pesquisa dentro de uma empresa. Os olhares são muito diferentes, né? A gente consegue compreender o todo, como eu comentei no começo, e fazer isso de uma forma... bate-papo, a galera participa, traz slide, é uma aula, mas tem a troca depois, tem um espaço onde que as pessoas conseguem fazer perguntas e tudo mais. Então, isso é bastante enriquecedor, sabe? Tá bom. Então, foi pra resolver uma dor de mercado. Exato. Tipo... E aí, evoluiu, né? Porque, assim, até então, eu tava só com a comunidade. Tá bom. E aí, eu falei assim, cara, um monte de gente, justamente pelo LinkedIn, me procura pra dar mentoria, me manda mensagem perguntando de áreas que eu não sou especialista. Tá bom. Eu sempre tive uma carreira generalista. Por que eu não trago pessoas especialistas para ser meus parceiros nisso? Né? Hoje, se você for contratar uma mentoria de um executivo mesmo de mercado, você vai pagar no mínimo aí R$5.000, R$6.000. Pelo menos, dependendo do executivo. Tem executivos que vai para R$20.000. Total. É bizarro, assim. Só que a gente sabe o poder, né, de compra dessa geração. Não é uma galera que tem grana, ou que tem grandes objetivos de carreira. Os que tem não tem tanta grana. Então eu pensei, quero fazer isso de uma forma acessível. E aí, falei, vou criar o clube dos marqueteiros e a comunidade passa a ser um dos produtos desse clube. Entendi. Entendeu? Então, dentro do clube, já dando spoiler, né? Quando vai lançar o clube?
Janeiro. Tá. Então vai estar... O dia que o episódio for ao ar vai estar quase no lançamento. Spoiler. Spoiler. Mas ninguém sabe quem são as pessoas, então. Mas no clube a gente vai ter a frente de comunidade, que é um produto mais acessível para a galera entrar, se conhecer e sentir como funciona. A gente vai ter a parte de cursos, imersões, workshops, masterclasses. A gente vai ter a parte de mentorias. E aí... todas essas etapas ou esses produtos podem ser feitos por mim ou por parceiros meus, executivos de mercado, que estão vivendo isso, não é gente do ambiente acadêmico. Tá. Né? Nada contra gente do ambiente acadêmico, sim, mas sim. assim, o contexto é a vida real do marketing num contexto dinâmico de negócio. Sim. É isso. E aí, a ideia é essa, justamente, criar uma plataforma que tenha todas as frentes disponíveis de forma acessível, financeiramente, né? E também com pessoas que sejam menos formais, que tragam leveza para o processo, porque carreira já é um assunto muito pesado, vamos dizer assim, né? Para as pessoas de hoje, Gen Z, por exemplo, é mais ainda. Uhum. Então, eu optei por ter pessoas que trariam leveza para esse processo. Tá. E com responsabilidade. Por quê? Eu sempre reforço isso, inclusive ontem eu estava fazendo uma reunião sobre isso. Porque na pandemia, todo mundo acha que sabe de marketing. Uhum. Surgiu um monte de curso de marketing. As pessoas resumiram marketing ao digital. Foi basicamente isso. E tem zero responsabilidade pela entrega, pelo que o outro está recebendo, pelo conhecimento que o outro vai ter. Tá. Então, a minha ideia é justamente isso. São pessoas que vão ter responsabilidade no que elas vão estar passando. Não é um conteúdo, assim, só para eu ganhar dinheiro. Até porque se for botar na ponta do lápis com os preços que vai ser, você vai ver que... A conta não vai fechar. Não vai. Mas a intenção é essa mesmo, assim, seguir propósito, sabe? Eu quero deixar um legado, eu quero impactar pessoas que tiveram o mesmo sonho que eu e vieram do mesmo lugar que eu, assim, sabe? Tá. Muito legal. E faz muito sentido porque, a comunidade de mentes em transformação, ela também resolve uma dor do mercado, que é tipo, a gente vai para a faculdade, a gente está na escola, a gente não aprende sobre inteligência emocional, a gente não aprende sobre produtividade, a gente não aprende sobre comunicação. Gestão financeira. E aí a vida chega e fala, aqui o jogo é diferente. Então, eu acho que é isso, e a gente tem que fazer isso mesmo. Acho que dentro da onde a gente tá, ajudar essa galera e mostrar que existe um gap, como você falou, entre a realidade nua e crua e o acadêmico, né? Exato. E assim, tem uma questão também no marketing que é muito interessante. Por quê? A maioria dos eventos, a maioria das iniciativas, a maior parte das grandes equipes de marketing das grandes empresas estão centralizadas em São Paulo e Rio. Tá bom. Muito mais São Paulo. Sudeste como um todo, né? Mas assim, São Paulo centraliza tudo. Uhum. E, cara, por que não fazer isso para as pessoas que estão em outras regiões e são apaixonadas pela área? Entendeu? Você vai comprar um ticket de um evento de marketing, o mais barato é R$1.600. Como assim? Aí a pessoa ainda tem que vir lá do Nordeste pra pagar cá. Avião, tal. Um custo altíssimo. Por que a gente não leva isso pra lá, né? Eu já tô dando spoiler dos planos futuros aí do clube. Temos expansão Brasil, né? Vocês viram. Não, é essa a intenção, assim. De verdade, eu vejo assim, o Nordeste tem um potencial gigante, é um povo criativo, um povo quente, né? Assim, por que a gente não tá explorando isso? Tem profissionais de marketing lá. Fortaleza é um polo de comunicação, publicidade, marketing no Nordeste. E tem muito profissional bom. Né? Então, o Norte é a mesma coisa. A gente tem grandes negócios construídos no Norte, no varejo e tal. E ninguém está olhando para isso como deveria, né? Entendi. Então, a minha intenção é chegar... Vai chegar, com certeza. Em todos os cantos. Com Essa certeza. é a intenção. E aí, quem que, assim, do Clube dos Marqueteiros, depois a gente ir pro ponto zero, quem que são o público-alvo? A galera mais jovem, a galera que está começando, é o estagiário, é o analista júnior. Qual que você está visualizando que é o público para entrar no clube? Exatamente esse público. É assim, a pessoa que está começando e se identificando em marketing e as pessoas que já atuam na área, mas querem se desenvolver, às vezes tem algum gap de carreira, ou quer ir para um passo a mais de gestão, mas sente que está faltando alguma coisa, ou precisa criar habilidades de networking, de relacionamento, trazer, né, mais pessoas ali para o seu círculo.
Então, eu diria que, assim, até a primeira fase ali da gestão, que é uma coordenação, supervisão, eu tenho todo esse público na comunidade e vai ser o público do clube, Tá bom. tá? Por quê? Quando você fala de alta gestão, para mim é um futuro, né? Mas o gap maior para mim tá na base, na formação da base. Tá bom. Entendeu? Porque as pessoas que estão na gestão hoje, elas, assim, têm uma carreira longa, pessoas que já são mais velhas, que já, na maioria das vezes, se identificam, sabem, né? O que querem, o que não querem. Tá. Agora, a galera mais nova, que tá até essa fase, às vezes tá em marketing, mas nem de marketing gosta. Só porque alguém falou pra fazer marketing. Tá. Ou não encontrou ainda a frente de marketing ideal, sabe? Tá, entendi. Então, o público é esse mesmo. A galera que tá formando, seja um estagiário, seja um assistente, um analista, um especialista, um coordenador. Eu tenho coordenador na comunidade. Tá bom. Entendeu? Legal, então tá. Entra no Clube dos Marqueteiros, vai ter várias opções lá, curso, mentoria. A ideia é, de alguma maneira, quando a pessoa entrar, ela ter ali uma possibilidade de produtos para resolver a dor dela. Exato. Vão Boa. ter cursos que são mais curtinhos, vai ter a mentoria que tem 3 formatos, né? Que são mais rápidas, em grupo, e as mais longas. Tá. Sim, tem uma diversidade, e diversidade de valores também, considerando acessibilidade, Uhum. para que a pessoa, assim, a minha dor agora é PNL, eu não sei fazer um PNL. Tá. Você vai ter lá um curso e um mentor de PNL. Eu não sei fazer a parte de inteligência de dados em marketing. É um gap que eu tenho na minha carreira. Vai ter o curso, vai ter o mentor, vai ter a comunidade para ter alguém que vai Sensacional. falar sobre, entendeu? Muito bom. Então, são dores que, assim, às vezes você não quer comprar um curso de 3 anos. Gente, o mercado hoje, em 3 anos, ele muda em um mês. Muito, sim, sim. Como que você vai fazer isso 3 anos, 2 anos, né? Fazer um MBA eu fiz um MBA e eu vi as aulas e eu falava assim, meu Deus, tá atrasado, né? Assim, acompanhando o mercado, e era numa universidade renomada, tradicional. Então, aí já comecei a dar o estalo, assim, sabe? Precisa ter algo que seja mais dinâmico, que resolva dores pontuais e que, beleza, resolvi essa, qual que é o meu próximo desenvolvimento? Bora pro próximo. Total. Entendeu? Não, e faz muito sentido porque o próprio mercado também não dá esse tempo pra pessoa que tá Exato. no mercado. Então, assim, cara, às vezes você tá num desafio que você não vai ter um ano pra fazer um MBA, alguma coisa que você já perdeu o time, você já vai ser desligado. Exato. E passou. Ou você vai para um outro mercado, né? E a particularidade daquele outro mercado é diferente. Então, assim, o profissional de marketing, o que é muito favorável? Eu posso ser marketing em qualquer indústria, em qualquer mercado, em qualquer segmento. Tá bom. Só que cada indústria, mercado e segmento tem sua particularidade. Total. Né? Então, como que eu tenho suporte quando eu mudo de indústria? Ou quando eu vou fazer um projeto, uma collab com outra indústria que tem uma perspectiva, uma dinâmica diferente da minha? É isso que eu quero trazer, entendeu? Tá bom. Coisas práticas do dia a dia e que resolvam problemas de forma rápida. Tá bom, faz todo sentido. Não temos, é o que eu falei, hoje em dia a gente não tem mais tempo. A gente não, o mercado não dá mais tempo pra... Não dá. Tem que ser rápido, tem que ser ágil. E agora você pensando ali, né, 2025 vai ter o clube e tal. Qual que você acha que é as principais habilidades que um profissional do marketing precisa para o ano que vem? O que precisa olhar? O que tem que estar no campo de visão deles? No clube vai resolver tudo isso, mas qual que você acha que são os comportamentos, as habilidades que eles precisam ter? Eu acho que a principal, e eu tenho batido muito, meus alunos da comunidade vão certificar isso, gente, que eu bato muito e pego no pé deles, análise, interpretação de dados. Tá. Por quê? Isso vai te trazer uma leitura de cenário muito mais robusta, né? Muito mais completa. E é uma coisa que é muito até polêmico no marketing, porque até pouco tempo atrás, marketing era comunicação. Todo mundo achava que marketing era comunicação. Então, o cara tem que ser criativo, tem que falar bem, tem que se vestir legal, tem que ser visual e tudo mais. Tudo contrário do que é o conceito de marketing no mundo de hoje, que é manutenção de negócio mesmo, né? O negócio do ponto de vista do cliente. Então, essa análise de dados vai trazer para o profissional um diferencial que a minha geração não foi ensinada a ter, e que se não existir a partir de agora, a pessoa vai estar fora. Ela não vai estar se diferenciando, se destacando no mercado. Tá. Então, essa análise, leitura, interpretação de dados
com vista pro cenário, sabe? Tá. Então é tipo assim, eu montei uma campanha de marketing, um planejamento, eu preciso saber os indicadores daquela campanha, deu certo, não deu, colocou o cliente no funil, não Sim. colocou. É tipo mais essa visão do o resultado do que eu fiz. Exato. E assim, até o teu discurso mostra como a visão é sempre de digital comunicação. E marketing E não vai é muito só além. isso, né? Assim, dentro do marketing, você tem a parte de inteligência de dados e pricing, né? Que vai te analisar no mercado, a tua concorrência e tudo mais. Tem a parte de produto, que tem tanto a parte técnica de produto, né? Sei lá, é um produto importado. Quanto que isso tá custando, quando que vai chegar, não sei o quê. Tudo isso você precisa fazer a análise. Com uma parte de marketing de produto. Qual que é o diferencial? O que eu vou pegar? Marca, né? Marca de produto, exatamente. Tem a parte de CMI, que a gente chama, que é de Consumer Marketing Insights. Então, a pessoa que faz pesquisa, que entende, assim, do consumidor como ninguém. Para onde o consumidor tá indo? Então, eu preciso mudar o produto? Cara do produto? Você precisa olhar para isso, porque é uma tendência de comportamento. O cara que faz a parte técnica de produto, não importa mais, porque se você trazer, vai mudar, não vai vender. Tá bom. O cara de comunicação, a gente precisa bater para vender esse estoque. Como que a gente vai fazer? Tem muita frente dentro do marketing. Né? Entendi. Então, só que você percebeu que tem... Sim, não, e você falando, eu lembrei de várias coisas, porque não é só sobre isso, é o viés que a gente tem, às vezes, de olhar só o resultado da campanha e tudo mais. Aí eu vou contar uma curiosidade aqui, que o pessoal adora uma curiosidade. Quando eu conversei com a Amanda em janeiro pra gente começar, foi janeiro ou fevereiro? Fevereiro, janeiro, né? A gente começou em fevereiro. Aí eu falei, Amanda, eu quero um podcast. Foi a primeira coisa que eu falei. Ela falou, tá bom, a gente vai chegar lá. Precisamos primeiro falar sobre marca. Aí criamos logo novo, estruturou, comunicação. Cara, virou o corte de ponta cabeça e a gente tá aqui hoje. Mas tem esse aspecto do marketing também, que é o intangível, né? Porque, beleza, porque eu no meu comentário eu falei muito sobre o viés de número. Mas tem uma parte intangível que é a marca, o branding, né? Que é tipo... E aí foi engraçado, porque eu lembro muito dessa conversa. Vamos criar um podcast. Ela falou, vamos, daqui a pouco. Segura a emoção. Daqui a pouco a gente cria. Vamos primeiro fazer marca, vamos fazer posicionamento. Aí a gente chega no podcast. Demorou 6 meses, mas a gente chegou. Então e foi rápido ainda, viu? Rápido. Porque a construção de marca É que eu sou um aplicado. Mas eu digo assim, as pessoas... eu fui dar uma palestra há pouco tempo para os aprendizes que estão se formando onde eu me formei, quando eu era aprendiz. E aí ele perguntou... Um dos meninos perguntou assim para mim, Amanda, mas qual que é a diferença de marketing e de publicidade? Boa. Qual que é a diferença? Aí eu falei para ele, o marketing, ele vai trabalhar tudo antes do consumidor, antes de chegar no consumidor. Né? Então, a estratégia de preço, estratégia de mercado, a parte de pesquisa, entender se esse produto tem fit, se não tem fit, tem um monte de coisa que é feita antes. Tá bom. O ciclo de vida desse produto, né? Quanto tempo ele vai ficar no mercado, se ele vai ter um revamp, se vai ter um relançamento, ou se ele vai morrer para entrar outro lugar. Tudo isso é feito antes. A publicidade eu preciso fazer com que as pessoas conheçam esse produto. Com base em todos esses estudos que a gente fez. Em todo esse trabalho estratégico que a gente fez. Então, quando você trabalha em publicidade, você pode trabalhar na parte de comunicação, desenvolvimento de peça, desenvolvimento de conteúdo. Você pode trabalhar na parte de estratégia de comunicação em ponto de venda, né? Então, eu sempre explico de forma mais simples, assim, imagina um iceberg, a ponta é a publicidade, o que está embaixo é toda a parte estratégica e analítica do que você vai comunicar, né? Do que vai ser lançado. Vou fazer uma pergunta para você que eu acho que eu não fiz até hoje. O que é marketing para Amanda? Estratégia. Boa. Gostei dessa. Não é... Intencionalidade, né? É uma estratégia que é tipo assim, a estratégia é justamente isso, né? Onde eu quero chegar e com o que eu vou chegar. O que eu tenho que fazer pra chegar nisso? É muito real isso, sabe por quê? Porque eu tô dando risada, porque... A gente briga, gente. A gente... eu mando alguma coisa pra ela, responde assim pra mim, qual é o objetivo? Aí eu falo, não pensei no objetivo. Na minha cabeça eu respondo, eu não pensei no objetivo. Aí ele manda assim, sem figurinha pra isso. Exatamente. Não tenho figurinha pra essa resposta. Porque isso, às vezes a gente não pensa no objetivo. Ou quanto isso vai agregar pro teu negócio, né? Eu falo assim, tem muita gente, até foi um dos assuntos do outro podcast que eu participei com a Deskfy. Tem muita gente que quer estar em tudo. Ai, tem uma trend nova. Ai, tem um canal novo. Ai, tem
Mas você precisa? Tá alinhado com o objetivo do teu negócio? Uhum. Vai te trazer o que você de fato quer? É a audiência. A audiência você conquista no canal que você já tá. Então, você tem que repensar a tua estratégia de conteúdo, sua estratégia de posicionamento e de presença. Agora, isso vai te levar pra onde? Sim. Vai contribuir pra que lugar, né? Que ponto da tua estratégia? Total. Que pilar da sua estratégia? É uma discussão longa. Mas tem que ter essa clareza, assim, porque senão a pessoa coloca foco e energia no que não precisa, no que não tá alinhado, no que não vai chegar onde E quer. muitas vezes você já tem uma base ali de trabalho. Então, o que essa base que já tá comigo, que já me conhece, né, o que eu posso agregar pra ela? Em vez, às vezes, você querer conquistar muito mais gente, que vai te comprar uma vez e, né? Sim. Então, assim, a construção de marca, que é o que a gente tá falando, dentro do marketing, é esse relacionamento contínuo. Como que eu mantenho a pessoa nesse ciclo comigo? Pô, o Adilson já tem um Instagram, que ele fornece conteúdo, tem a comunidade, que é um passo a mais, e depois a comunidade. Qual que é o próximo passo? Qual que é o próximo passo da pessoa no relacionamento com cortes, entendeu? Tá. É isso que a gente tem que pensar. Tá. Qual que é o próximo passo do corte? Fiquei pensando aqui agora. Porque assim, ó, tem um canal... não, já sei o próximo. Não, tem próximos passos. Tem próximos não vai passos. contar. Não vou contar. Tipo, não, porque eu fiquei pensando, falei, qual que é o próximo passo? E no ponto 0, que é a consultoria agora, que inclusive o Cortes faz parte do portfólio da Amanda, cliente da Amanda no ponto 0. Conta um pouquinho desse seu trabalho de consultoria também. O trabalho de consultoria ele é voltado, como eu comentei, para pequenos e médios empreendedores, principalmente, né? E aí ele pode ser tanto com projetos pontuais como contínuo, né? Então, Amanda, eu preciso desenvolver uma estratégia para o meu negócio. Ou, Amanda, eu preciso estruturar a minha equipe de marketing. Tem muita gente que tem dificuldade em colocar pessoas... Eu não sei por onde começar. Que escopo que eu vou colocar para essa pessoa que eu vou contratar? Que salário que eu vou pagar para essa pessoa? Né? Por onde eu começo? Então, todas essas frentes eu trabalho em consultoria. Esse ano, eu tive, acho que 11 clientes em consultoria. Alguns contínuos, como corte. Mas todos eles, assim, tinham o mesmo desafio. Eu preciso crescer. Boa. Todos, sem exceção. Não era a estruturação, não era a maioria deles foi, eu preciso crescer. Boa. Eu preciso expandir, ter mais clientes. E aí, o desenho dessa estratégia é justamente para isso, né? Então, de consultoria, eu tenho uma certa limitação de clientes, porque é uma eu presa, gente. Eu sou a Amanda que faz tudo. E tenho o clube, entendeu? Sim. E não pretendo, nesse momento, expandir justamente para focar no clube. Mas é um processo que, assim, me permite conhecer vários negócios, né? Eu tinha desde o varejo de pescado até o produto digital, que era o Cortes. E me traz muita bagagem, né? Então... esse eu acho que é um dos principais pontos. Como que um negócio que é completamente diferente do Cortes pode contribuir com o Cortes? Amanda tem essa resposta. Eu sei linkar as coisas, entendeu? Eu sei conectar essas coisas. E a consultoria é isso, né? Os próximos passos dela vai ser manter esse atendimento a diferentes negócios. E aí 2026 é outra história. Boa. Né? A Amanda é crítica para escolher cliente, viu? Pensa que vocês vão mandar mensagem lá e ela não é só sobre dinheiro. A Amanda escolhe os clientes que ela dá consultoria. Legal, tá bom. Então, ano que vem, então, temos continuidade do ponto 0. Isso. E criação, nascimento e expansão do Clube dos Marqueteiros. Exato, é isso. Muito bom. Muito bom, muito bom. Não vai largar o corte. Não vou. Tá gravado. O Adilson, toda vez, ele fala assim, eu vou te indicar a Amanda, mas não faz dá. ela largar o corte. Não dá, porque o pessoal vem aqui, me conhece e tal, e aí conhece o trabalho da Amanda. Aí eles pedem o contato da Amanda, eu falo, ai meu Deus, vou passar o contato da Amanda. Aí eu tenho que fazer esse briefing, ó, eu vou passar, mas não vai me roubar a Amanda. Não vai tirar a Amanda de mim. Não vai tirar a Amanda de mim. Vamos ficar todo mundo amigo aqui. E como que é a sua relação com a leitura? Agora eu quero falar de Amanda versão leitora. Desde quando você lia? Eu sei que você gosta de ler, eu sei que você é uma leitora. Mas como que foi as suas primeiras experiências aí com a leitura? Eu nunca tive muito incentivo, assim, de família. Né? Até pela simplicidade dos meus pais e tal, eles sempre me incentivaram muito a estudar, mas não necessariamente ler.
eu gosto da leitura desde a adolescência, assim. Eu trabalhava na biblioteca da igreja. Tá. Então, isso me incentivava muito, porque às vezes não tinha ninguém, eu pegava um livro, ficava folheando, ficava lendo, tal, levava o livro, terminava, voltava, tal. Então, eu trabalhei um tempo na biblioteca e isso fez com que a minha curiosidade fosse aguçada através dos livros. Então, eu sempre gostei de conhecer muita coisa, vários assuntos, falar sobre vários assuntos. E a leitura permite isso. E eu não sou a pessoa que gosta de vídeos longos, aulas longas, assim. O ambiente online, para mim, é puro trabalho. Não é entretenimento, não é, né? Tá. Eu fiz um MBA online e acho que foi a maior tortura da minha vida. Porque foi muito difícil. Foi no tempo de pandemia, tudo. E assim, eu não tinha saco para as aulas. Eu não gostava. Eu gosto do negócio vivo mesmo. Tá. E o livro traz isso. Tanto que eu leio livro. Eu não consigo ler livro em Kindle, em nada assim. Eu também não. Eu gosto do cheiro de livro. Eu perdi essa batalha já do livro digital. Eu confesso que eu vou tentar, por uma questão de otimização de tempo. É um dos objetivos do ano que vem. Mas não é uma coisa que eu gosto. Então, assim, a minha curiosidade pelos livros começou na adolescência por causa da biblioteca da igreja. Tá. E aí eu desembestei em ler. Assim, eu sempre gostei de estudar e de ler a Bíblia, principalmente. As histórias, entender, né, como que eu trazia isso pro meu contexto, pro meu mundo. E os livros me ajudam muito nisso. A organizar, né, as informações, os processos, os tempos, né? No tempo tal era assim, tempo tal funcionava assim. E como organizada, isso era uma coisa que me facilitava ler. Tá, legal. Você falou um ponto bem interessante, que outro dia eu participei de uma live e a pessoa perguntou assim, Adilson, por que a pessoa precisa ler? Aí eu falei, você não precisa ler, você precisa estudar. O livro é uma ferramenta, que você falou assim, meus pais não me incentivaram na leitura, mas me incentivaram a estudar. E aí, essa minha resposta, lógico que ela tem um viés do Cortes, porque eu só leio habilidade comportamental. Sim. Então, não é diferente de um romance, é um pouco diferente de um romance. Mas eu falei, cara, você não precisa ler. É sobre o objetivo que a gente estava falando. Você não precisa ler, você precisa se desenvolver. Exato. O livro é uma ferramenta. Exatamente. Você pode se desenvolver através de curso, você tem uma série de situações para se desenvolver. Você pode escolher o livro. Então, você não precisa ler, cara. Você precisa estudar, você precisa se desenvolver, você precisa sair do lugar, né? Então, eu acho que tem muito a ver isso. Muito legal seus pais terem influenciado o estudo, porque é o que dá mais resultado, né? Basicamente conhecimento, isso. Exato. Conhecimento. Conhecimento é poder. Dentro dessa sua jornada de leitura, teve algum livro que você acha que foi virada de chave, assim, importantíssimo, impactante? Você fala assim, nossa, esse livro aqui mudou a trajetória. Mudou o jeito que a Amanda enxerga alguma coisa, um livro super importante. O livro que norteia a minha vida, assim, desde sempre é a Bíblia. E por mais que pareça um livro estritamente religioso, né? As pessoas linkam muito a Bíblia à religião. Tem muitas histórias na Bíblia que você aprende para a vida prática, né? A Bíblia não ensina só sobre Deus. Sim. Né? Tem muita coisa, as histórias da época de guerra e tudo mais. Inclusive, eu tava lendo uma vez na Vida, a Arte da Guerra, e eu pensei, nossa, Gideão fala exatamente isso na Bíblia. Sabe assim, você fica catando, você vai conectando uma coisa a outra. Então, a Bíblia é o livro da minha vida. Tá. Para diferentes fases, para diferentes assuntos, para diferentes decisões, para tudo. E dentro da Bíblia tem um livro que é o livro de Provérbios, que é o livro da sabedoria, né? Conhecido como livro da sabedoria. Inclusive, vários ditados populares saíram de lá, né? Acho que a gente já conversou sobre isso. Ela falou, Amanda, eu falei, precisa ler Provérbios. E é um livro que, assim, eu sempre falo, a pessoa fala, às vezes, principalmente por saber que eu sou, né, cristã e tal, a pessoa fala assim, mas por onde eu começo a ler a Bíblia? Eu falo, comece a ler por Provérbios, que é uma coisa que você vai criar gosto, porque ele te ensina coisas práticas pro dia a dia. São conselhos do homem mais sábio da história, que foi Salomão, para as coisas do dia a dia, entendeu? Porque, assim, o que limita muito a gente de ler um livro, pelo menos Amanda, né? Eu começo a ler o livro, eu me identifico zero com aquilo, não tá dentro do meu contexto, não tá dentro do... Total. Né? Tem um que eu comecei a ler e foi exatamente isso, eu terminei por raiva, que eu falei, eu não gosto de começar e não terminar. Tá. Mas é um livro que, assim, eu comecei a ler e falei, cara,
sei, não deu match. Não, sabe quando você não tem gosto? Que você lê no ódio, na força do ódio sim. mesmo? Pra terminar mesmo. Pra terminar. E Provérbios vai te ajudar nisso. Quando você for ler um livro assim, que você fala, eu preciso de orientação, coisa pro dia a dia. Lê Provérbios. Legal. Você comentou uma coisa que faz todo sentido. E é uma das coisas que a pessoa mais pergunta pra mim. Às vezes ela fala assim, Adilson, eu preciso criar um hábito de leitura. Qual livro eu leio? Eu falei, cara, escolhe um tema que você gosta muito. Porque senão é o que você falou, você desconecta. Você desconecta. Você tem preguiça, você dá sono. Imagina, você tá começando, primeiro, criar um hábito. O hábito é igual ao hábito como qualquer outro hábito. É igual ao hábito de alimentação saudável, atividade física, é um hábito. Aí você escolhe um tema que você vai ler que tá desalinhado com você, com o seu momento, com o seu contexto. Claro que vai dar errado. Claro que vai dar errado, né? Com certeza. Então faz todo sentido. É isso. A gente tem a ver com o objetivo também que a gente conversou. Você tem que saber por que você tá lendo o que você tá lendo. Senão você vai... sabe qual que é o problema disso? Aí a pessoa fala, eu não gosto de ler. Eu não gosto de ler. Que é o lema do Cortes, qual é? Que é o lema, eu não gosto, você não gosta de ler porque você lê errado. Tá vendo, gente? É isso. Por quê? Por que você lê errado? Porque você vai ler o que o seu influenciador que você mais gosta tá lendo, você vai ler o que seu amigo tá lendo, você vai ler o que a Dilson... Eu já falo direto isso. Vocês não têm que ler o que eu tô lendo. Eu leio estrategicamente os meus livros. Por um motivo. Então você vai pegar um livro que eu tô lendo... Por exemplo, outro dia eu tava lendo Disciplina e Destino, do Ryan Holiday. Primeiro que eu sou fã do Ryan Holiday. Eu também sou. Segundo que é um livro de disciplina. Sim. Eu sou uma pessoa disciplinada. Cara, eu amo o que ele fala lá. O que ele fala lá, pra mim, me conecta muito. É música os seus ouvidos. Só que se você é uma pessoa que não é disciplinada, você vai ler e você vai falar... Ai, tá forçando a barra, não quero. Não é bem assim. Na verdade, você só tá lendo errado. É isso que eu tô falando. Por isso que o lema é esse. Você não gosta de ler, você tá lendo totalmente errado. Tá lendo sem estratégia, vai ter um produto pra isso no Cortes, dentro do spoiler. Tá lendo sem estratégia, tá lendo sem objetivo, tá lendo porque todo mundo tá lendo. E aí você se confunde. E aí você acha que você não gosta de ler. Ler é chato, não consigo, não dá, é muito difícil. Pô, mas você mesmo tá dificultando a jornada, né? Exatamente. Beleza. Gostei da sua resposta. A Bíblia, muito bom. Faz todo sentido. E 3 livros que todo mundo precisa ler. A Bíblia é um. Sim, ele já até sabe. A Bíblia é um. Na verdade, a Bíblia tem quantos livros? 66. 66 livros dentro da Bíblia. Que a gente vê a Bíblia como um livro só, né? Mas na verdade tem 66 livros dentro, né? Quais 3 livros você acha que todo mundo deveria ler, independente de contexto, de cenário, de vida? Aqueles livros que você fala assim, nossa, esse livro aqui dá pra ajudar em uma área da vida. O primeiro é a Bíblia, como você já falou. O segundo, eu diria que é um livro, foi um dos últimos que eu li, mas virou um preferido, assim, da minha vida. Acho que você já imagina qual que é. Já sei qual é. Que é O Potencial Oculto. Minha melhor leitura do ano, sobrando. Esse livro, assim, é pra quem quer se desenvolver e quer desenvolver outras pessoas, pra quem quer se conhecer, pra quem quer ver histórias de pessoas, né, que eu sou muito ligada em histórias, deu pra perceber, né? Mas, assim, ele traz vários exemplos de pessoas que se superaram, pessoas que desistiram e que tá tudo bem isso, não é porque você teve que retroceder ou dar um passo pra trás que isso vai acabar com a sua vida, ou, enfim. É um livro que eu sempre recomendo, inclusive eu recomendei na minha comunidade. A galera já tá lendo. E ele é transformador. Ele é transformador. Então, Potencial Oculto, do Adam Grant, é o segundo. E o terceiro livro que eu diria, se for por um olhar de liderança, eu indico o Liderança e Propósito. Que ele é um livro muito voltado para como que você transmite e extrai o melhor das outras pessoas, né? Em sua essência. Se for pensando de forma geral, o Comece pelo Porquê, do Simon Sinek. É um livro que não é só para carreira, não é para negócio. Por que eu faço o que eu faço? Por que eu tô aqui, sabe? Por que eu decidi por isso na minha vida? De onde veio essa raiz? Sim. É um livro essencial, eu acho. Eu acho que o seu episódio vai ser, acho que o 24 ou 25. Eu acho que o Comece pelo Porquê foi o livro mais citado quando eu faço essa pergunta. 3 livros que todo mundo precisa ler. Cara, acho que 45% das pessoas citaram Simon Sinek, Comece pelo Porquê. Não, ele, assim, é um livro simples,
Não é um livro complicado, que tem Não, parte super técnica. tranquilo. E é um livro que te faz refletir muito. É até Tá. meio assim, autoconhecimento, né? Porque você fica, Uhum. eu sou do marketing, mas eu Por tô quê, no né? marketing porque eu gosto de marketing ou porque eu comecei minha carreira e só Uhum. engatei o automático lá e foi. É. Então você começa a se questionar, né? De várias coisas, Sim. assim. Cara, Potencial Oculto, Ele é o melhor. Não E eu tô dá- lendo lá Dar e Receber agora. Não. Cara, assim, leia Adam Grant. leia Adam Grant. Leiam. Só isso. Pega tudo que ele fez e leia. Você leu originais? Ainda não. Nossa, você vai pirar no originais. Vou. Porque é um livro sobre criatividade, sobre comunicação, É. maravilhoso. Leiam Adam Grant, cara, Potencial Oculto, ó, outro dia me perguntaram qual que foi o melhor livro de 2024. Eu falei, Potencial Oculto. Potencial. É maravilhoso É. esse livro. E eu li Maravilhoso. 2 vezes. Eu li em abril, logo quando lançou. Aí depois eu coloquei na minha comunidade. A gente leu de novo em julho. Não, Uhum. em agosto, eu acho, se eu não me engano. A gente leu de novo. Eu falei, não, mas não é possível. Será que é bom mesmo? É bom mesmo. Ele É é muito bom. maravilhoso. Dar e Receber também é muito bom dele. E fala muito sobre os perfis de pessoas, né? Assim, de Uhum. quanto que você é de fato um doador, ou se você tá Uhum. ali só fazendo algo por recompensa e tal. É muito legal também. E o próximo, o meu de janeiro, vai ser o outro dele. Tem originais, tem Pense Pense de de Novo. Novo. Pense de Novo. Pense de novo. Pense de novo é muito bom também. Esse é o Muito próximo bom. dele. Que eu É muito bom. ganhei os 3 e li Potencial, tô lendo Dar e Receber e vai ser esse. Não, esse é o Adam Grant, Simon Sinek, Ryan Holiday. Ryan Holiday, o Ergue Seu Inimigo é muito bom. Mergulha nesses caras. Os caras, Brené Brown. Eu gosto. Da Brené eu não li ainda, tá na lista. Você não leu nenhum da Brené? Eu comecei um e não terminei. Não, tem que ler. Bota na meta. Brené. Não, mas minha lista de livros, ela tá assim, ó. Eu Sei. vou ter que viver pra ler. Eu vou ter que lançar um cortes. Entendeu? Pra eu conseguir Ela é ler. um concorrente do corte. Vou ter que lançar um concorrente do corte, gente. Ela Por sempre quê? fala, quando eu posto a resenha, ela vai lá. Não dá, minha lista Não tá dá. aumentando. Não dá. Não, Brené Brown. Assim, ó, eu tenho 5 autores. A gente tá falando um pouco de leitura, né? Eu tenho 5 autores que pra mim são, assim, minhas 5 maiores referências. Acho que muito da minha bagagem, da minha vivência, do meu resultado tem a ver com essas 5 pessoas, que é Adam Grant, Uhum. Simon Sinek, Ryan Holiday, Brené Brown e Brandon Burchard. Esse ninguém quase conhece. Ele é um tesouro escondido. Brandon Burchard, esse cara é fantástico. Ele tem um livro chamado O Poder da Alta Performance. Ele tem um outro que eu li recente, O Poder da Energia. Ele lançou um novo agora que eu preciso ler, tá lá em casa. Essas 5 pessoas, cara, eu li tudo. Uhum. Eu acho que falta um livro da Brené Brown que eu não li só, que eu acho que chama... Eu achava que isso só acontecia comigo. Acho que chama isso. A Brené Brown, cara, você precisa conhecer a Brené Brown. Brené Brown Eu comecei... Coragem de Ser Perfeito? Eu comecei a ler... Só que esse foi o que eu comecei no digital. E aí eu... Entendeu? Tá. Por mais que fosse algo que eu gostava, o assunto fosse legal, acho que o formato, por não ser livro, eu desisti. É muito louco. Eu sou, assim, muito, muito fã desses 5 caras. Eles são muito feras. Então, Potencial Oculto, realmente, a Amanda aqui deu show, porque esse livro É maravilhoso. uma máquina. Leiam Adam Grant. Leiam Adam Grant. Tá. E como é que você escolhe as suas leituras? Você falou, janeiro já tem um. Ele brigou comigo, gente, na Bienal. Eu fiz um vídeo, tá lá. Fez um vídeo e me expôs ainda. Eu acho que Amanda, eu não postei. por isso que... Acho que eu esqueci de postar esse vídeo. Ele falou, sabe por que você... Como que foi a pergunta Foi que assim, você fez? não, foi assim. Nós entramos na Intrínseca, eu acho. Era. Fazendo propaganda da Intrínseca. A Intrínseca devia patrocinar a gente aqui também. Alô, Intrínseca! A gente entrou e você falou assim, vamos escolher um livro. Você falou assim, eu quero escolher um livro, me ajuda. Eu falei, tá bom. Foi. Vamos escolher um livro. Aí ela pegou, eu falei, o que você quer? Liderança. Aí eu falei, por que você quer ler liderança? Foi a minha vez de dar o troco do qual é o seu objetivo, foi o meu momento. Eu falei, por que você quer liderança? Ela falou, porque eu gosto de liderança. Eu falei, não, mas você não tem que ler o que você gosta, você tem que ler o que vai te ajudar a ir para um próximo nível. Desenvolvimento. Porque senão você vai ler algo só para reforçar um conceito que eu já li que várias você vezes, já tem. né? E, tipo, a pergunta que eu fiz para ela foi a seguinte, liderança é um problema para você? Você falou, não. Eu falei, então não é para ler liderança, não é problema. Você vai ler só para reforçar o que você acredita, né? Mas, a gente conta nos bastidores das nossas brigas. Né? Mas e agora? Como é que você escolhe as suas próximas leituras? Na verdade, assim, o de janeiro eu escolhi porque eu quero fechar os 3 do Adam Grant. Exato. Falta um.
Faltam originais, né? Originais, Depois. bota depois Então aí. vai ser depois. Então, aí, acabei de escolher o de Eu fevereiro. escolhi pela Amanda o livro dela. Como é que você escolhe o livro, Amanda? O Adilson que Eu escolhe. escolhi. Mas assim, normalmente, eu tenho, como eu comentei, né? Eu tenho uma lista. Tá. E aí eu separo essa lista por temas. E aí eu penso, principalmente depois da comunidade mudou um pouco, né? Minha forma de escolher os livros. Então eu penso, o que eu preciso desenvolver pensando na minha fase de carreira, né? De negócio, assim. Então, os últimos têm sido por causa disso. Potencial Oculto foi por causa disso, né? Por causa da comunidade. Os outros que eu li também. E é muito relacionado ao que eu preciso conhecer, principalmente depois do puxão de orelha da Bienal. Antes, era por indicação, por gosto, assim. Eu gosto muito de histórias bíblicas. Então, livros que têm relação com o desenvolvimento da história, da sociedade, com base, né, nos acontecidos bíblicos. Tem, enfim, não tinha muito um critério definido. Tá, agora tem. Agora tem. Desde setembro. Isso aí, desde setembro. Eu não perguntei uma coisa pra você que agora me veio. Qual que foi o melhor livro de marketing que você já leu? Você sabe que eu não leio livros de marketing? Nossa, sensacional. Vai dar um baita corte isso. Eu não leio. O corte veio pronto já. Eu tenho livros. Eu leio de negócios. Tá. Mais técnico, de marketing, assim. Tá. Eu li o do João Branco, óbvio, que é o Desmarketize, que ele fala muito sobre o marketing que não parece marketing, né? Que é muito ligado à construção de marca, que é algo natural. Sim. Mas eu li esse livro, tipo assim, 4 meses atrás, 5 meses atrás. Na faculdade eu lia mais, mas eram, assim, porque tinha que ler. Não porque é um assunto que eu gosto. Entendi. Entendeu? Que eu... Até porque, assim, às vezes eu leio e falo assim, cara, mas olha quando esse livro foi escrito hoje, a visão de marketing é muito diferente. Né? E livros mais, agora, assim, mais recentes de marketing, tem esse do João Branco, tem um de branding, que é da Ana Couto, que eu li também. Tem aquele do Seth Godin, da Vaca Roxa. A Vaca Roxa, que ele fala bastante de negócio, marketing. Mas, assim, não é uma leitura que eu persigo. Entendi. Não... Faz sentido. Prefiro outros temas. Tá. Já vivo marketing demais. Eu imaginei. Prefiro respirar outras coisas. Faz sentido. E faz todo sentido porque, por exemplo, eu tô trabalhando com liderança há 14 anos. Eu não aguento mais ler de liderança. Tipo, não é um assunto que... Não satura, né? Chega uma hora que... E às vezes chega uma vez que é mais do mesmo. Não traz muito mais novidade. E você que é uma pessoa curiosa, eu também me acho uma pessoa curiosa, eu espero algo novo no livro, sabe? Tipo, cara, me traz um conhecimento diferente aqui. Então eu também vou nessa. E às vezes porque remete muita coisa de trabalho também. Então eu tento ler outros temas. Então, imagina eu, que marketing, eu respiro marketing. Sim. Né? Rede social faz parte do marketing. Aí você fica, tem hora que você não quer mais... Sim. Você precisa oxigenar a sua mente com outras coisas. Faz todo sentido. O que é óbvio pra você e as pessoas não percebem? Essa perguntinha eu adoro. O óbvio da Amanda. O que é óbvio pra mim e que as pessoas não percebem? O poder do contexto. Nossa, isso eu tô muito alinhada também. A gente entra no automático, a gente não percebe o tanto de influência, o tanto de... que o nosso contexto nos molda, né? Essa era uma discussão que eu tava tendo essa semana. Com quem que eu conversei sobre isso? Não lembro com quem eu conversei sobre isso. Mas eu tava tendo essa semana por causa do Senna. Do Ayrton Senna. Inclusive eu fiz um post no LinkedIn falando sobre isso. Você respondeu essa enquete, difícil. Né? Difícil responder essa pergunta. Por quê? O Senna tá em alta e tal. E aí, no post do LinkedIn, e é uma reflexão que eu venho fazendo desde a aula do Senna na minha comunidade, será que se o Senna vivesse hoje, ele teria sido tão amado como ele é? Será que as pessoas idolatrariam tanto como ele já é idolatrado? Não. Pra mim, depois de tanta reflexão, não. Porque o contexto que ele vivia era outro. Né? Assim, a gente até tava zoando no grupo da comunidade no WhatsApp, falando assim, será que ele seria meio Romário, assim, que já fez um monte de merda, namorou Deus e o mundo, e saiu polêmica, o Léo Dias pegou a fofoca, jogou no Instagram. Seria, porque é o contexto que a gente vive. E isso moldaria as atitudes dele, as decisões. Se ele é esquentado, às vezes ele não seria, né? Se ele é uma pessoa que
E não tô falando de valores pessoais, Sim, né? sim, até, sim. até deixei isso claro lá no post do Uhum. LinkedIn, gente. Não é que eu acho que ele seria outro Senna. Mas o que ele expunha para as pessoas seria diferente, com certeza. Então, esse poder do contexto que molda a gente não percebe no dia a dia. Sim. E aí, principalmente no mundo hoje, de aparência, de rede social e tudo mais, a gente acaba tentando dar fit, né? Entrar e se amoldar a isso. Uhum. E esquece de quem você é mesmo. O que a Amanda é? O que o Adilson é? Né? A Amanda consome isso. É porque ela gosta disso? Uhum. Ou porque todo mundo está consumindo isso? Total. A Amanda faz isso porque ela gosta disso, porque de fato ela se identifica? Ou ela fala isso porque de fato ela se identifica? Ou é porque vai dar ibope? Porque vai aparecer? Uhum. Esse cenário que a gente tá, o ambiente, as pessoas... Ontem eu falei isso com uma pessoa que eu encontrei, foi exatamente assim, ela falou assim pra mim, Amanda, esse ano a comunidade abriu meus olhos, porque eu tinha uma visão tão limitada, e as pessoas que estavam perto de mim também, que eu achava que eu não tinha capacidade, que eu não ia fazer, que não sei o quê, e agora eu fico pensando, eu posso fazer, eu tenho acesso a tal coisa. E olha como esse contexto dela acaba, né, te trazendo para um mundo que não é seu. Você não sabe nem se é você. Total. Não, isso do contexto faz muito sentido. É automático, E ninguém percebe. eu bato nessa tecla, ambiente também. E o do Senna, eu falei difícil, né? Quando você respondeu, eu falei, não, eu sim. Cara, pra mim o Senna é o meu maior ídolo e não tem conversa. Mas, ao mesmo tempo, tem esse quesito do contexto, né? Eu tava assistindo com a Ariane, né? A gente assistiu, a Ariane não é geração Você assistiu a Senna. série? Assisti. A gente tá assistindo também, né? É maravilhoso a série, tipo, mas aí, né, eu tava conversando com ela, que ela não é da geração, ela nasceu em 89, ela era muito criança, e eu vivi toda aquela época, eu sou de 82, né? E eu tava explicando pra ela o contexto. Eu falei, cara, na época do Senna, o Brasil não ganhava a Copa do Mundo, era ditadura militar. O Brasil precisava de um herói, né? O Brasil precisava de um herói, a gente era tipo o patinho feio do mundo, ninguém dava moral pro Brasil e o Senna representava o país lá fora. E peitava, né? E peitava. Porque muita gente duvidava do brasileiro, do latino-americano, e ele falava, eu sou brasileiro, ele levava com orgulho essa bandeira, exatamente, né? Então tem todo esse quesito do contexto. Sim. E ele deu certo naquela época, e ele é um ídolo de uma geração, mas a gente não pode esquecer o contexto. A mesma coisa que eu tava também explicando, por exemplo, pra Liane, por que a Galisteu não participou do seriado, que a família do Senna barrou. O que acontece? Polêmica, gente, polêmica. Aqui, a fofoca no podcast. Vamos por contexto. Em 94, quando ela decidiu pousar pra Playboy, logo depois do Senna ter morrido, não existia pornografia que tem hoje no mundo. Se você levar isso pro contexto da época... Ah, sim. Ela completamente... Exatamente. Era a pornografia da época. Então, por isso que ela se queimou. Ah, mas a família do Senna barrou. Barrou, cara. Tipo, ela se queimou. Assim, na minha visão, de quem é ídolo do Senna, ela não tinha o direito de fazer isso. Porque a gente era muito identificado com o Senna. Alô, Gil Praia, olha um cenático aqui, que eles chamam de cenáticos. Eu sou muito fã do Senna, assim. A Gil Praia é a head de marketing deles. Chorei no último episódio. Inclusive, a gente assistiu 2 num sábado, 3 num domingo, e entrar no último, eu falei, cara, eu preciso de uma semana pra assistir o último episódio. Eu preciso me recuperar. Eu não tô preparado pra ver o Senna morrer de novo, porque pra mim, toda vez que eu vejo, ele morre de novo. E eu lembro exatamente. Então, cara, e o contexto é isso. Se você jogar na época do ano, hoje, talvez, coisas que ele fazia, a internet cancelaria ele facilmente. Super. Facilmente. Ele era muito determinado. É o poder do contexto. Então é isso. Tô muito alinhado com isso. Contexto é rei. Tem uma frase que eu adoro. Contexto é rei. Eu falo isso também no outro podcast. Contexto é rei. Qual que é a sua vantagem competitiva? O que você acha que isso é diferencial aí? Igual eu falei aqui, tem profissionais de marketing, tem a Amanda. Eu diria que a visão 360, poucas pessoas têm. Por mais que pareça algo comum, não é. Né? Você precisa, principalmente na minha profissão, né? Você precisa entender de todas as frentes. E direcionar essas frentes com destreza, né? Fazer isso muito bem. Tá. Então, acho que esse é um dos diferenciais. E o segundo diferencial da Amanda é a visão tanto corporativa quanto empreendedora. Né? Quando a gente fala com pessoas... Você deve ter essa experiência, né? De conversar com gente que só trabalhou no corporativo a vida inteira. A pessoa, de certa forma, independentemente do nível que ela está, ela tem uma limitação. É o contexto. É o contexto.
E quando você tem essas vivências, assim, você enriquece o teu ambiente, as pessoas que estão ali em volta de você. Você tem mais networking, né? Essa semana mesmo. Semana retrasada eu fechei um cliente e o desafio dele era: eu preciso impulsionar meu negócio e eu preciso de novos negócios aqui, porque ele tem um espaço com várias salas e tal. Eu já arrumei 3 contatos pra ele, diretos meus, de pessoas pra ele negociar. Tá. E ele falou assim: nossa, Amanda, que rápido. Eu falei: pois é, networking, você precisa, Sim, né, conectar as pessoas. E então, esse diferencial, assim, de ter essa visão 360 ampla, que traz leitura de cenário, ter a vivência em ambientes de negócio diferentes, em negócios diferentes. E o networking, eu acho que eu colocaria como a tríade, assim. Boa, muito bom. Muito de diferencial. Bom. Adorei. Tô alinhado. Bom, a gente já tá 1 ano junto ali, trabalhando junto. Eu tô alinhado. Quem que você gostaria de entrevistar aqui no Corte dos Livros? Nossa, essa pergunta eu fiquei pensando vindo da cá. Aqui no Corte dos Tem Livros. tanta gente que eu queria ver a entrevista que eu falo, meu Deus. Eu posso sonhar alto, assim? Vamos sonhar, vamos visualizar. Pensando em negócio e empreendedorismo. Tá. Flávio Augusto. E ele é escritor. Flávio Augusto. Muito bom. Assim, o Flávio Augusto é uma das pouquíssimas pessoas que eu acompanho e tenho certa admiração, assim, respeito, sabe? Tá. Principalmente depois de ler o livro dele. O ponto de inflexão, o ponto que de você inflexão. falou, eu preciso ler, eu não li ainda. É um livro super simples, muito simples, assim, qualquer pessoa lê, gente, não tem dificuldade nenhuma. Tá. E eu sou uma patriota, né? Então eu admiro muito brasileiros que se esforçaram, que se arriscaram, que deram a cara a tapa e realizaram, né? Muito Onde bom. ele tá não é à toa. Então, o Flávio, de um ponto de vista de negócio, de um ponto de vista de sociologia, de pessoas, o Adam Grant. A gente vai conseguir, Adilson. Você vai para os Estados Unidos. Olha, você vai sim. entrevistar ele e fazer hein? um episódio. Marquem esse dia. A gente vai lembrar desse dia no futuro. Vamos marcar. Boa. Acho Vamos que para os Estados Unidos. Pensando tanto da parte de leitor como de construção sociológica através do conhecimento, cara, você vai conseguir. Tenho certeza. Amém. Vamos conseguir. Vamos conseguir, é isso aí. E outra pessoa que eu vinha pensando, eu não lembro mais quem é. Eu esqueci outra pessoa. Tá bom, não tem problema. Mas 2 pessoas já foi suficiente. Não, mas, cara, 2. Ela falou que eu vou para os Estados Unidos entrevistar o Adam Grant. Não precisa nem mais continuar. A gente vai conseguir, você vai ver. A gente vai. Gente, o Rafa tá aqui assistindo, porque eu esqueço muitas coisas. É muito conteúdo na cabeça, assim, às vezes. Aí eu tô quase dormindo e eu falo, putz, era essa informação que eu tinha perdido. Esses dias eu tava conversando, né? Ela falou assim, eu acho que eu tenho TDAH. Lembra que você falou? Eu falei, não tem. Você não sabe. Aí ele falou assim, você não tem, porque eu convivo com a pessoa que tem. Eu convivo com a pessoa. Não, com certeza você não tem TDAH. Qual que é a palavra da Amanda para 2025? Realização. Boa, adorei. E vou fazer uma última pergunta aqui, que tá quase na reta final. Uma pergunta que eu uso de vez em quando, só, mas eu tenho curiosidade de saber. Uma editora te procura para escrever sua autobiografia. Nossa. Até hoje. Né? Até o recorte de 30 hoje. 30 anos, gente. 30 anos. Não, mas escreve várias. Qual que é o capítulo da sua história que você teria mais orgulho de escrever? Nossa. Tô até emocionada. Ah, que legal. Eu choro fácil, gente. Não parece, mas eu choro fácil. Sobre a minha família. Sobre a minha família. Boa. Que é a minha base, assim, né? Meus irmãos. Minha família. Muito bom. Muito bom. Não vou falar mais. Conseguiu fazer a Amanda se emocionar aqui. Essa pergunta, ela sempre pega mesmo, num lugarzinho... assim, porque independentemente, né, de qualquer coisa, assim, das nossas conquistas... o Bruno. Olha lá, o Bruno trouxe um lencinho. Obrigada, aqui pra Amanda. Independente de qualquer coisa, assim, de carreira, tudo, eu vejo a minha família como a base pra tudo. Né, de tudo que eu conquistei, dos desafios que eu tive, eu lembro até hoje. Eu tive um desafio ferrado, assim, no trabalho. E uma das minhas experiências, eu estava trabalhando de home office. E aí, eu sou muito difícil de chorar no trabalho, assim. Tem umas coisas que me pegam mais, como isso, como a família. Mas eu sou muito difícil de chorar, assim, no trabalho. E teve um dia que eu chorei em casa.
E a minha mãe, né, que eu morava com meus pais, ela chegou pra mim e falou, por que você tá chorando? Aí eu não sabia nem explicar. Ela falou assim, filho, ela olhou pra mim. Minha mãe nunca falou nada, assim, sabe? Minha mãe é mais seriona, assim, meu pai é mais chorão, mais emotivo. A minha mãe olhou pra mim e falou assim, você não precisa disso. Você sabe quem você é. E aí aquilo pra mim, assim, tirou um peso das minhas costas, sabe? Então, eu acho que o que eu mais me orgulharia era a minha família. Assim, contar como a base familiar incentiva e nos ajuda na construção da nossa vida. Total. Né? Isso se perdeu muito com o tempo. As pessoas distorceram muito o que é família. As famílias se destroem muito mais fácil que no passado. Óbvio, né? Contexto. Tem muita coisa do contexto, mas hoje a gente vê que é uma facilidade muito, assim, é muito simples você trocar, você desistir, né? E eu vejo na minha família, assim, uma mulher, minha mãe, né? Que é uma mulher super forte, super determinada, que criou 4 filhos. Minha mãe, com 28 anos, tinha os 4 filhos, né? Assim, foi uma história muito de garra, de batalha. O meu pai também, muito trabalhador, muito honesto. E como isso influenciou a Amanda, né? O contexto que eu vivi foi esse. Eu lembro, assim, dos conselhos que meu pai me dava. Às vezes eu chegava puta do trabalho. Meu pai falava, filha, você tá aprendendo. A vida não é como você pensa. Não é como você quer, né? E isso me ajudou muito, em tudo. Muito bom. Então, eu escreveria sobre isso. Era o que eu mais me orgulharia, assim. E que eu quero passar pros meus filhos também, pros meus netos, com certeza. Sensacional. Sensacional. Amanda, estamos chegando aqui na reta final. Ai, que bom, porque eu estou chorando. Não era Ai, esse, meu Deus, já não dá mais. Não era esse o objetivo, mas infelizmente ou felizmente é porque é uma pergunta que traz uma reflexão, né? Muito. Traz uma reflexão. Muito. Mas queria te agradecer seu tempo aqui no podcast, o seu tempo comigo esse ano. Eu brinco que eu falei, acho que depois com a minha esposa, você é a pessoa que eu mais falei esse ano. A gente conversa todo dia, toda semana. Então eu queria te agradecer o seu tempo, sua confiança no Cortes, tudo que você proporcionou pro Cortes e indiretamente para todo mundo que está na comunidade, essa profissionalização que você trouxe para a minha empresa. Te agradecer, agradecer você estar aqui. E vamos que 2025 tem muita coisa, 25, 26, vamos embora. Queria saber quais são suas palavras finais aqui para quem ficou com a gente até agora. Que recado final você deixa aí pro pessoal? Invistam em vocês, no seu conhecimento, na tua espiritualidade, na sua família. E não desista dos seus sonhos, não. Eu falo por mim mesmo, né? Por essa jornada empreendedora. Muita coisa pode dar errado e vai dar errado, mas quando a gente quer muito uma coisa, a gente faz aquilo dar certo. Muito bom. Então, segue firme, não desiste, não. Excelente, Amanda, excelente. Gente, quero que vocês escrevam aqui nos comentários qual foi o grande aprendizado desse episódio. Foi muito bom. Finalmente gravei com a Amanda. Deu certo. Ela tava fugindo de mim. Eu arrumava todo mundo pra ele, mas não queria. Ela fala assim, não, leva a gente mais importante. Ela não queria vir aqui, mas consegui pra fechar aqui, gravando em 2024. A gente não sei quando que vai ao ar aí, mas conseguimos fechar. Então, agradeço a presença aqui de vocês, o tempo. Amanda, obrigado. E todas as quartas episódios ao vivo não, todas as quartas episódios novos às 19 horas. Até a próxima.